Olá, boa noite. Boa noite. Por falta de dinheiro, o presidente Jair Bolsonaro diz que Exército vai trabalhar em meio expediente. Caixa vai mudar regras para o crédito imobiliário e juros devem cair. Ataque à bomba mata 4 pessoas e deixa dezenas de feridos no Paquistão. Um incêndio já destruiu quase metade de parque no Paraná. O presidente Jair Bolsonaro comentou hoje sobre as dificuldades de caixa do governo. Ele foi questionado por jornalistas a respeito da decisão do CNPq de suspender novas bolsas de pesquisa. E respondeu que o governo federal não tem mais dinheiro. Bolsonaro informou que o Exército vai trabalhar meio período porque não tem comida para dar para os recrutas. A Caixa Econômica Federal deve lançar na próxima semana mudanças nas regras de concessão de crédito imobiliário. As medidas podem reduzir os juros do financiamento de imóveis no país. A partir do uso do índice oficial que mede a inflação para reajustar o financiamento imobiliário, as taxas de juros vão cair. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse que o banco vai ter linhas de crédito imobiliário com custo indexado ao IPCA. Essas linhas estão envolvidas com o sistema financeiro de habitação. Terça-feira que vem, uma coisa que vai mudar a vida dos brasileiros, na verdade o senhor vai anunciar, vai ser uma coisa... Só dá um toquezinho, só bem pouquinho aí. Parte de crédito imobiliário, a gente vai mudar a história do crédito imobiliário, porque a gente vai... O presente que vai anunciar junto com o ministro Paulo Guedes. Terça-feira? Terça-feira. Terça-feira, boa notícia para quem quer comprar ou quem já comprou também, não? Presidente, a gente não pode mexer nos contratos antigos, mas vai gerar bastante demanda, bastante emprego, vai ser algo revolucionário. Com a novidade, também vai ser permitido o uso do FGTS para pagar as prestações e amortizar o saldo devedor do financiamento do imóvel. No sistema financeiro, é possível comprar imóveis avaliados em até R$ 1,5 milhão. Atualmente, o financiamento é corrigido pela taxa referencial, mais uma taxa de juros que pode ser no máximo de 12% ao ano. Mas no mercado, bancos praticam taxas de até 8%. Com o uso do IPCA, a expectativa é que a taxa de juros seja ainda menor, reduzindo o custo final para o consumidor. O IPCA acumulou alta de 3,2% nos últimos 12 meses. Já está liberado o abono do PIS e do PASEP para quem faz aniversário em agosto. Os trabalhadores com inscrição no PIS recebem na Caixa Econômica Federal e o trabalhador com inscrição no PASEP recebe o pagamento no Banco do Brasil. O dinheiro pode ser sacado até 30 de junho do ano que vem e pode ser consultado pelo aplicativo Caixa Trabalhador, no site caixa.gov.br/PIS ou então pelo telefone 0800 726 0207. O presidente Jair Bolsonaro concordou com a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que o Brasil pode deixar o Mercosul caso a oposição vença as eleições na Argentina e queira fechar a economia. Bolsonaro disse não acreditar que o candidato da oposição no país vizinho, Alberto Fernandes, queira seguir um caminho de liberdade e democracia que para ele vem sendo trilhado pelo atual presidente argentino Maurício Macri, seu aliado. Mas, mesmo assim, o presidente disse que está disposto a conversar com Fernandes. A declaração de Bolsonaro endossa o ministro da Economia, Paulo Guedes, que minimizou a importância da Argentina para a economia do Brasil durante uma participação em um evento, nesta quinta-feira, em São Paulo. Desde quando o Brasil, para crescer, precisou da Argentina? Mas e o Mercosul? Bom, o Mercosul é um veículo para a gente abrir a economia. E se a Kirchner entrar e quiser fechar? Quiser fechar, a gente sabe, Mercosul. Vamos embora, nós vamos abrir de qualquer jeito. Aí se ela quiser ficar aberta, beleza. Bem-vinda, moça. Senta aí, vamos embora. Nós estamos indo para lá. A equipe do governo Jair Bolsonaro se divide sobre vetar ou não a lei de abuso de autoridade. Nos bastidores, a decisão do presidente sobre o tema vem sendo considerada a mais difícil até agora. Bolsonaro enfrenta uma divisão interna de opiniões sobre o projeto de lei que trata do abuso de autoridades. De um lado, os mais conservadores defendem que nenhum ponto seja vetado, para que o governo continue a ter um bom relacionamento com o Congresso. De outro, os mais ideológicos querem rejeição total, mas admitem que isso poderia comprometer futuros projetos do Planalto. Tem ainda um grupo dos que defendem vetos pontuais.
De acordo com o texto aprovado na Câmara e no Senado, seria punida a autoridade que pedir a abertura de investigação sem indícios de prática de crime. Também seria considerado abuso de autoridade decretar condução coercitiva sem que antes a pessoa tenha sido intimada a comparecer em juízo. O presidente afirmou que busca o equilíbrio para uma legislação que possa punir sem cercear os trabalhos das instituições. Durante a votação, parlamentares do PSL reclamaram especialmente do fato de policiais serem enquadrados no texto. Mesmo assim, a nova legislação recebeu o apoio da maioria da Câmara depois de ter passado pelo Senado em 2017. Médicos legistas da Polícia Técnica do Amapá, responsáveis por exumar o corpo do cacique Emira Wayampi, afirmaram não ter encontrado nenhum ferimento que possa ter causado a morte do líder indígena, que morreu em julho. A informação foi divulgada hoje pela Polícia Federal, que sugere que ele morreu afogado. No fim do mês passado, índios e entidades denunciaram às autoridades públicas que garimpeiros tinham invadido a terra indígena no oeste do Amapá e que o cacique tinha sido morto de forma violenta. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou 2 filhos da deputada federal Flor de Lis pela morte de seu marido, o pastor Anderson do Carmo de Souza. Dos Santos Rodrigues e Lucas César dos Santos de Souza são acusados de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, ou seja, moralmente reprovável, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. A denúncia foi enviada à Justiça um dia após a Polícia Civil do Rio indiciar os filhos de Flor de Lis. Segundo a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, os investigadores tentam descobrir se outras pessoas participaram do crime. Flávio também foi denunciado por porte ilegal de arma. Ele guardava em sua casa uma pistola 9mm com a numeração raspada. Segundo a polícia, Flávio confessou ter atirado no padrasto, mas a defesa dele nega. O pastor Anderson foi morto a tiros na madrugada do dia 16 de junho, na casa da família em Pendotiba, Niterói, no Rio de Janeiro. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, arquivou um pedido do Partido dos Trabalhadores para que Sérgio Moro fosse investigado por abuso de autoridade. O PT criticou a participação dele na operação que investiga a atuação de hackers. Carmen Lúcia seguiu o parecer da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Apesar de estarmos no inverno, a proliferação do mosquito da dengue continua alta em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Por isso, a prefeitura instalou várias armadilhas pela cidade. Uma lâmina de compensado presa com clips a um potinho cheio de água. A armadilha é estrategicamente colocada no meio das plantas. Locais úmidos e escuros são os preferidos das fêmeas para botarem seus ovos. Não vai ser num local assim facinho, né? Ela vai procurar um local mais escondidinho, aquele local que às vezes passa despercebido, você deixou uma vasilhinha ali, então ela é muito inteligente. Depois de 7 dias, a agente retorna à residência para retirar a armadilha. A lâmina de compensado é enviada para o laboratório da Coordenadoria de Controle de Endemias para identificar e quantificar os ovos do mosquito. No dia da ação, a gente vai estar recolhendo essas armadilhas. Vamos estar levando ao laboratório para fazer a contagem dos ovos. Só que assim, no dia da gente recolher as armadilhas, a gente vai trocar a palheta. Por quê? A gente vai ter 2 demonstrativos, o antes da ação e o após a ação. Porque isso acaba norteando as nossas ações. Se a ação foi eficaz, se a gente tem que mudar alguma estratégia. O São Conrado é o 3º bairro da capital a receber as armadilhas. No Universitário e no Jardim Macaúbas, elas já foram trocadas. Apesar do clima não estar mais propício para a proliferação do Aedes, nestes locais o índice de infestação ainda é alto. Ele deu 1,8, o aceitável até 1%. Antigamente, nós encontrávamos larvas do mosquito em água parada limpa. Hoje não, hoje a gente já encontra em esgoto, a gente já encontra em fossas, então o mosquito ele vai mudando os hábitos dele, então nós também temos que estar em constante evolução. Estas mesmas armadilhas foram utilizadas em outro projeto do Ministério da Saúde. Os ovos coletados foram enviados para o laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro, para serem infectados com uma bactéria que inibe a transmissão da dengue, zika e chikungunya.
Com agulhas muito finas, os pesquisadores injetam a bactéria presente na mosca da fruta diretamente nos ovos do Aedes. Os mosquitos originários destes ovos não transmitem doenças. A estratégia deu muito certo no Rio de Janeiro, onde o projeto foi implementado pela primeira vez em 2015. Em Campo Grande, os mosquitos infectados serão soltos em novembro nas Moreninhas. Vamos recomeçar já semana que vem, né? Dia 21 no caso, com a capacitação para os agentes locais. E quem vai nos ajudar nesse projeto, mais de 50% do projeto vai ser a população local. Porque ali nós vamos colocar os ovos dentro da residência, ele vai ser eclodido na residência, para depois ser liberado para o ambiente. A gente acredita que é mais uma ferramenta para combater o Aedes aqui na nossa cidade. A campanha de vacinação contra o sarampo, que terminaria hoje, foi prorrogada na cidade de São Paulo. O último dia será 31 de agosto. A cidade registra quase 1.000 casos da doença. Até ontem, apenas 35% dos jovens de 15 a 29 anos e 41% dos bebês de 6 a 11 meses tinham tomado a dose. Esses são os dois públicos prioritários. E veja a seguir, ataque à bomba deixa 4 mortos e dezenas de feridos no Paquistão. Os detalhes em instantes. Até já. O incêndio que há 8 dias atinge o Parque Nacional de Ilha Grande, no Paraná, já destruiu quase metade da área. De acordo com o Instituto Chico Mendes, o fogo já devastou 35 mil dos 76 mil hectares do parque. Os focos de incêndio estão localizados nos municípios de Autônia, São Jorge do Patrocínio e Alto Paraíso, no noroeste do estado. O Instituto ainda não conseguiu identificar o que provocou o fogo. Segundo a Defesa Civil, o tempo seco, as altas temperaturas e os fortes ventos da região fazem com que o fogo se alastre rapidamente. O movimento pró-democracia de Hong Kong tem pela frente um fim de semana crucial. Novos protestos foram convocados e a dúvida é se haverá intervenção militar chinesa. Confira agora em um giro de notícias internacionais. Depois de concentrar tropas na fronteira, o governo chinês advertiu que não ficará inerte se os protestos continuarem. Washington alertou Pequim para as consequências econômicas desastrosas de uma ação militar. A companhia aérea Cathay Pacific anunciou a demissão de 2 executivos após ser acusada de apoiar o movimento em Hong Kong, que vive a pior crise em 2 décadas, com manifestações quase diárias. Os protestos exigem a retirada definitiva de um projeto de lei de extradições e a renúncia da chefe de governo Carrie Lam. 4 migrantes foram retirados por motivos médicos do navio humanitário Open Arms e levados para a ilha italiana de Lampedusa. Outras 134 pessoas permanecem no barco que ainda não recebeu autorização para desembarcar. O grupo foi resgatado no início de agosto, perto da costa da Líbia. 6 países da União Europeia se mostraram dispostos a receber parte dos migrantes, mas até o momento o ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, mantém os portos fechados. Um ataque à bomba a uma mesquita no Paquistão matou ao menos 4 pessoas e deixou mais de 20 feridas. Entre as vítimas estaria Hafiz Hamadullah, irmão do chefe do Talibã no Afeganistão. Até agora, nenhum grupo reivindicou a autoria da explosão. O atentado ocorre em meio à tentativa do governo dos Estados Unidos em estabelecer diálogo com o Talibã para retirar militares norte-americanos do país. 2 jovens palestinos menores de idade atacaram um policial israelense com facas na cidade velha de Jerusalém. Eles foram baleados e um morreu. O outro foi levado em estado grave para um hospital. No domingo, um confronto já tinha sido registrado próximo à área do incidente. A região é um dos locais mais frequentes de enfrentamento entre israelenses e palestinos. As negociações de paz fracassaram em 2014.
A Colômbia inaugurou o túnel rodoviário mais longo da América Latina. Ele tem 8 quilômetros e 200 metros e liga a cidade de Medellín ao Vale de San Nicolás, no noroeste do país. O túnel do Oriente começou a ser construído em janeiro de 2015 e teve um custo final de 320 milhões de dólares. 8 em cada 10 brasileiros estão mais dispostos a adotar práticas de consumo colaborativo. É o que diz uma pesquisa da Federação Nacional de Dirigentes Lojistas e Serviço de Proteção ao Crédito. Hoje em dia, o pessoal divide ambiente de trabalho e até o brinquedo das crianças. Algumas formas de colaboração já são conhecidas, como coworking, que é uma sala dividida entre profissionais de várias áreas, ou a hospedagem de animais. Há também um outro jeito de fazer parte dessa economia mais racional, o aluguel. E, nesse caso, o aluguel de brinquedos. Essa está sendo uma solução para quando as crianças vão crescendo e, em pouco tempo, perdem o interesse por determinado brinquedo. Muitos pais gastam uma fortuna com brinquedos que as crianças usam por pouquíssimo tempo, por 1, 2 meses no máximo. Mas aqui eles podem alugar mais de 800 modelos diferentes e economizar até 80% do que pagariam pelo brinquedo novo na loja. Essa mesa de atividades, que custa em média R$ 500, é alugada por R$ 90. Já esse pula-pula, que na loja custa R$ 900, aqui sai por R$ 180. E detalhe, as crianças não usam esses itens por mais de um mês. Ao invés de comprar o item, alugar e utilizar pelo tempo determinado que o filho ou a filha dele precisam usar. A partir desse momento, ele devolve e pega para outra fase de desenvolvimento. Então, no final das contas, o investimento que os pais hoje fazem para os filhos seria um investimento menor, utilizando muito mais acessórios e brinquedos do que se ele estivesse realmente comprando todos os itens. A Mariana aderiu à ideia. Há 3 meses, ela aluga alguns brinquedos para a Alice. Um consumo consciente que faz a mamãe economizar e a pequena estar sempre com um brinquedo diferente. Primeiro, acho que financeiramente, porque brinquedo de bebê não é barato, né? E a diversidade, a gente tem várias opções. Eu não compraria esse monte de brinquedo que está aqui. A gente vai trocando brinquedo para ajudar no desenvolvimento deles também. Os nossos funcionários treinados, se precisar ajustar aquele pula-pula para o bebê, ele faz, ajusta para ele, já vai com pilha. A higienização é feita com álcool hospitalar, com sabão de coco de bebê. A gente não usa nenhum outro produto químico para não dar nenhum tipo de alergia para os bebês. Educar o consumidor brasileiro quanto à importância e o valor do consumo compartilhado é um dos principais desafios. Acho que a gente está entrando num movimento muito importante de um consumo mais consciente. A gente vem de uma época de muito consumismo, né? Então vamos comprar, comprar, comprar. E acho que as pessoas estão começando a ter consciência disso, que tem uma forma mais econômica, ecológica, podemos dizer assim também, né? E mais sustentável, tanto que é menos coisa para a gente se preocupar em casa, né? A criatividade do brasileiro é produto de exportação, mas existem várias ideias que poucas pessoas percebem. E a pergunta é sempre a mesma, servem para quê? Algumas coisas a gente vê o tempo todo, mas não presta atenção. Você sabe para que serve esse furinho no cadeado? O senhor convive com ele vê todo dia, né? Sim. Nunca imaginou o que era? Não. Para que serve? Esse furinho é para lubrificar? Mais ou menos isso. E esse outro bem pequeno na caneta? Entrar ar para ajudar na tinta? Você também usa essa caneta no dia a dia? Uso bastante. Já viu esse furinho? Já vi, também não sei para que serve. Achei que era só detalhe mesmo. Não tem a menor ideia? Não. Já viu esse furinho aqui no meio? Já reparei. Para que ele serve? Aí eu não sei te dizer. Já imaginou para que serve esse furo na concha de macarrão? Macarrão concha é para pegar o macarrão, né? Também não faço a mínima ideia. Eu uso mais desse tipo de colher que tem em casa. Sim, é para tirar macarrão. Eu não sei, não tem ideia não. Mas já viu várias vezes? Já. Nunca pensou no que podia servir? Não, de jeito nenhum. Informações como essas têm invadido as redes sociais e despertado o interesse de muita gente, que convivem diariamente com os objetos e desconhecem algumas funções. Você sabia, por exemplo, que esse risquinho no teclado serve para a pessoa identificar a letra e não precisar olhar na hora que está digitando? E essa seta no marcador de combustível do painel do carro?
Ela indica em qual lado está o tanque para o motorista saber na hora de abastecer. Já esse pequeno bolso nas calças, originalmente foi pensado para guardar os relógios de bolso. E por trás dessas curiosidades há o árduo trabalho do inventor. Aquelas pessoas que têm ideias diferentes e conseguem transformá-las em algo útil. O Brasil é o 11º país do mundo em patentes, que é justamente o registro de novos produtos. Mas mais que a quantidade, o que chama atenção é a criatividade do brasileiro. A invenção mais famosa de um brasileiro foi o avião, de Santos Dumont. Mas na lista também há o rádio, inventado por Roberto Landel de Moura. E mais recentemente, a urna eletrônica. O projeto é de Carlos Prudêncio. Para preservar essas grandes ideias, existe em São Paulo um museu dedicado aos inventores. O local funciona desde 1996 e reúne mais de 300 objetos. São peças muito curiosas, algumas invenções desenvolvidas por brasileiros, inclusive algumas que já estão no mercado, que a gente pode ver que são histórias de sucesso, que deram certo. Além de algumas invenções meio malucas, meio bizarras, que a criançada gosta bastante. Então, a proposta do museu é oferecer um passeio lúdico, diferente e muito criativo. A maioria das invenções aqui chama atenção mais pelo bom humor do que propriamente pela utilidade. Um bom exemplo são esses óculos para pingar colírio. Ou então esse boné para tirar cisco do olho. Tem até um pente para careca, para homens que só têm cabelo nas laterais da cabeça. Essa outra engenhoca permite que a pessoa possa ler deitada, ou garfolher. De um lado garfo, de outro uma colher. Nós dizemos que a maioria das invenções, das ideias, elas surgem da necessidade do dia a dia. Então, o inventor realmente é uma pessoa observadora que consegue pensar diferente, falar, não, eu posso melhorar isso aqui, eu posso criar algo para fazer diferente, realmente. E antes da reportagem acabar, é preciso esclarecer. O furinho no cadeado serve para a água escorrer caso ele molhe, evitando assim que enferruje. Já o furinho na caneta existe para regular a pressão e evitar que ela estoure. E na concha do macarrão para medir a porção do espaguete. Furinho? É. Sério? Não sabia. Não sabia mesmo. Desculpa. Mas eu realmente não sabia. Tá surpresa? Muito. Para regular a porção, achava que era só a medida mesmo da concha. É. Mas você convive com esses objetos todo dia? Todo dia. E não serve para que serve? Não. Não sei para que serve. E você viu nessa edição que a Caixa Econômica Federal vai lançar na semana que vem novas regras para o crédito imobiliário. E as medidas podem reduzir os juros do financiamento de imóveis, porque vão ficar atrelados ao índice de inflação oficial, o IPCA. E a gente encerra essa edição com as imagens do Homem-Aranha francês nas alturas. Alain Robert costuma escalar arranha-céus ao redor do mundo. Desta vez, ele escolheu um prédio de Hong Kong que está há meses em crise e fixou uma bandeira branca pedindo paz. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite.